Olá, eu sou o Marcelo, estou aqui para apresentar meu projeto individual final para a disciplina de aprendizado de máquina, cujo tema que eu decidi trabalhar foi classificador binário de subida e descida dos preços de papéis da Bolsa Brasileira. De forma prática, a ideia desse trabalho é pegar as cotações diárias históricas das empresas, cada um dos papéis, e tentar criar um classificador binário que define se, no período do T mais um, essa ação tende a subir de preço ou descer de preço. Além disso, as features montadas foram criadas em cima de demonstrativos de resultados. Então eu pego o DRE, pego o balanço patrimonial ativo, enfim, tudo que eu precisar para conseguir calcular os indicadores que foram propostos. E a ideia é, eu busquei da internet quais são os mais famosos para fazer valuation de empresa, e as empresas que estiverem bem em relação às suas cotações atuais e esses indicadores, possivelmente elas irão subir de preço. Enfim, é assim que que eu montei a proposta para esse trabalho. Em relação à estrutura de pastas, então o primeiro script aqui, ele é responsável por calcular os indicadores em si, então buscar todas essas informações das empresas, extrair, juntar e unificar. O segundo gera as features propriamente ditas como entradas para o modelo. E a ideia é, eu posso pegar dados de cotações anteriores, posso pegar esses indicadores em si, posso aplicar umas regras deltas em cima deles, para tudo como estratégia de tentar gerar dados úteis para o nosso modelo. No terceiro momento, eu tentei trabalhar de forma exploratória aqui, tentando gerar modelos, vários tipos, e tentando ver quais resultados e quais são as fraquezas e fortalezas desses modelos, de forma separada, usando um papel apenas, para entender como dispor meus dados para que isso possa funcionar. Por fim, eu fiz um tuning aqui, tentei gerar vários modelos em cada um dos papéis, e aí eu obter o melhor resultado geral dessa análise. Então, o primeiro arquivo, ele conta com o primeiro script, ele é basicamente a definição, então, de quais são as companhias que a gente vai trabalhar na nossa exploração aqui. Eu tenho que selecionar um índice, então eu tenho que rodar ele 5 vezes aqui para rodar para esses 5 papéis. A ideia é realmente conseguir acompanhando o que está acontecendo. Daí eu obtenho a lista de empresas disponíveis, mas enfim, já estão aqui selecionadas. Algumas funções auxiliares eu defino elas aqui em cima, mas aqui eu faço a leitura das cotações, então eu tenho meus preços diários para o papel selecionado, nesse caso seria do Itaúsa, no índice zero então, né? Então aqui eu tenho os meus preços. Enfim, daí eu começo a calcular meus indicadores fundamentalistas. Primeiro eu baixo a minha lista de variáveis de preço e cotações. Eu peguei os dados direto da CVM. Então eu tenho aqui agora à disposição cada um desses demonstrativos que eu posso olhar. Então eu posso olhar, dado um indicador está aqui, e eu consigo calcular os meus indicadores propostos aqui embaixo. Então meus cálculos dos indicadores, meu preço sobre lucro, por exemplo, eu consigo puxar ele agora e fazer os filtros que ele vai funcionar. Vou ter minha saída fechada. Por fim, eu junto então os meus preços, minhas cotações, dia a dia, com todos esses indicadores que a gente está propondo aqui para ser trabalhados. Eu salvo isso em CSV na minha pasta de outputs e pego isso no meu segundo script. Esse segundo script, então, eu tenho de novo a definição das listas de companhias, eu tenho que rodar uma para cada para mim conseguir acompanhar isso direitinho. Faço a leitura dos indicadores que eu tinha feito no passo anterior. E aí, bem, eu transformo aqui os meus preços, que eram valores de cotação fechado, para agora um binário. 0 quer dizer que caiu, 1 quer dizer que ele está subindo. Beleza, além disso, adiciono algumas features extras aqui, além daquelas que a gente já tinha, que são, primeiro, um last, que seria um lag nos meus valores, para eu saber como estavam as cotações subindo ou descendo nos últimos dias. Além disso, eu calculo também os deltas, ou seja, eu pego meu preço sobre lucro e divido ele sobre o valor que estava anteriormente. Assim eu sei se esse valor está subindo ou descendo e qual o percentual de subida ou descida também. Essas ficaram sendo as features iniciais que a gente coloca aqui para o trabalho, tiro os valores nulos e parto para o meu forecast. Bem, aqui a gente teve vários testes executados, mas a ideia básica é, então eu vou ler de novo essas features, vou separar meu dado em treino e teste, usei o valor de 20% aqui, sem bagunçar meu dado, sem usar shuffle aqui, porque a ideia é que o meu dado de teste seja realmente as últimas datas para evitar qualquer conflito em relação às datas iniciais. Além disso, defino algumas funções úteis aqui, e o meu primeiro modelo testado foi uma árvore de decisão aqui. Deixei logado aqui para a gente ver mais no detalhe depois, mas a ideia é, eu tive um probleminha com leakage aqui, porque eu estava calculando meu preço sobre lucro usando informação de preço atual. Isso entregava uma informação para o meu modelo que não podia ser entregue, e com isso só essa variável ficava muito importante aqui. Então isso é interessante, a gente usando alguns conceitos que a gente viu em sala. O meu modelo acertava quase tudo, e isso não é uma verdade, eu não consigo aplicar isso em produção. Daí, bem, eu consertei essas features e fiz, após a correção, eu consigo ver que ficou um pouco mais distribuídos os meus valores aqui de importâncias de features. O primeiro teste que eu fiz aqui, então, foi deixar só a previsão. Então, quem tem mais de 50% de chance vira a classe 1, quem tem menos de 50% vira a classe 0. E aí a gente consegue obter 51% de precisão aqui, 84% de revocação e um F1, portanto, de 63%. Para esse tipo de aplicação, de previsão, a precisão é o mais importante, porque o que a gente quer é realmente saber quando é que a gente vai comprar de uma melhor maneira aqui e tentar acertar cada vez mais esses casos. Em relação à simulação, eu então fiz uma ideia de começar com um saldo de 20 mil reais e fazer operações de 500 reais de compra ou venda o tempo inteiro aqui. Então, quando o modelo fala que vai subir o preço, eu compro ações, então o meu saldo anterior fica menor do que o posterior, e faço várias dessas operações até enquanto eu tiver dados ali, todos os dias.
E aí, no final, então, essa carteira teve um resultado de 25 mil, aplicando 20 mil de entrada. Subiu o meu resultado, sendo que o meu buy and hold aqui, que seria só comprar no primeiro dia, olhando para o preço da ação, e vender no último dia, não traria um resultado muito bom também, porque essa ação subiu de preço, de R$ 24.500. Só que o meu resultado, além disso, foi melhor do que esse buy and hold, que é geralmente um baseline utilizado para essa área. Daí depois eu fiz outros testes aqui também, de comprar só com maior certeza, que trouxe também resultados interessantes. Mas dado o tempo eu não vou conseguir apresentar tudo aqui agora, vou falar só do bet fechado aqui. Mas enfim, temos kernel polinomial, kernel linear, com vários testes feitos aqui, que dá para acompanhar depois mais com detalhes. Depois disso tudo, eu propus aqui então a ideia de rodar vários modelos. Então eu peguei minha Decision Tree, passei diversos parâmetros para serem testados no SVM. Então variei meu C aqui para permitir mais ou menos overfitting, mexi no meu kernel, no grau também do meu kernel, apliquei Random Forest e regressão logística, testei vários modelos então para ver onde eu conseguiria, depois que eu já fiz várias análises exploratórias ali, e rodei um grid search aqui então, tentando maximizar a minha precision. Então aqui, o meu Precision Score é a métrica que eu estou usando, e eu tento pegar meu melhor caso de Precision Score aqui, e aí executando esse cara para cada uma das minhas ações. No Itaúsa, por exemplo, eu vou ter vários resultados, mas o melhor deles foi usar um SVC aqui, que me trouxe 55% de Precision. Antes a gente estava tendo 51%, agora subiu um pouco, eu estou acertando mais casos. E o saldo final desse cara foi de, analisando aqui depois de várias operações, a gente conseguiria R$ 25.558 usando essa estratégia contra 24.900 do buy and hold, mas isso é porque essa ação foi uma das que subiu muito aqui no finalzinho, tá vendo? Se ela tivesse aqui, talvez esse buy and hold não fosse tão bom quanto as nossas operações. Em relação à Natura, também fazendo várias operações, a gente pode obter aqui 26.400 contra também 26.400 do buy and hold. Mas, de novo, também foi um caso em que, no finalzinho do período, houve um grande boom aqui de preço, e aí o buy and hold fica um competidor realmente difícil de ser batido. Além disso, olhando aqui o nosso saldo ao longo do tempo, a maior parte do tempo a gente fica com um saldo positivo, o que é bom, olhando para todos os competidores implementados. Isso pode ser visto com mais detalhes por fora aqui, é só acompanhar o projeto. Mas enfim, tem vários testes que a gente pode fazer ainda mais para descobrir a efetividade e conseguir ver que realmente nosso saldo fica cada vez mais positivo, além de mexer também em outros parâmetros que aqui não foram trabalhados. Mas essa é a ideia do projeto. Obrigado.